Obrigado pelo convite, né, de quarentena, assim, é legal fazer esse tipo de coisa, porque também não é todo mundo que tem oportunidade de participar dos encontros no Rio e tal, né? Eu acho que é legal esse método, né? Então, é bem legal, acho bem válido. Também acho legal porque dá uma oportunidade ao Edmundo, dá uma oportunidade para a pessoa ver o que está acontecendo aqui na oficina, né? Que não muitas pessoas têm a oportunidade de vir aqui à Americana. Aliás, eu convido todo mundo a fazer isso, mas não é todo mundo que pode, né? Se disponibilizar, vir até aqui à Americana. Então, eles podem ver o que está acontecendo aqui na oficina, sem ter que vir até aqui. É muito legal isso. E aí a gente vai falar um pouco dos instrumentos, a diferença entre um e outro, a escolha de um cravo, como que você chega num instrumento que funciona bem para você e tal. E é bom que tenha gente tipo a Ana Cecília, o Edmundo aí, que dá uma boa, dá também a opinião deles, a Beatriz, de como a gente faz para escolher um bom cravo porque a gente quer fazer, né? Então, acho que todo mundo... Dá para ver quem está participando da reunião ou não? Dá, aqui para mim dá. Vocês conseguem ver? Vou falar um pouco dos modelos que eu tenho aqui na oficina agora, nesse instante, que é para a gente começar a destrinchar isso aqui. Então, eu vou ir mostrando aqui para vocês. Esse aqui é um instrumento que eu estou fazendo agora, é uma espineta inglesa, que eu terminei ela agora recentemente. Ela é um instrumento que eu fiz para a Helena, que não sei se ela não está participando aqui, mas ela é um instrumento muito compacto, que tem muito som. O Carlos tocou, né, Carlos? Edmundo. E é um instrumento bem flexível, dá para você fazer bastante coisa com ele, tocar música desde música renascentista até bar e barroco francês, tudo. Então é um instrumento legal para ter, um instrumento bom para começar. Aí aqui a gente tem um cravo francês do Bizzi, né, que é um fabricante italiano, e ele faz bastante cravo, vende bastante. É um cravo que a gente fez uma grande reforma nele, então ele passou por um Grand Ravalement, porque ele chegou, ele estava precisando de uma boa ajeitada nele, ele estava quase desmontando. Então a gente deu uma reforma total nele, e agora ele está aqui, desafinado, mas está tocando. E tem um som bonito até. Aí esse aqui é um cravo Hookers. Não sei se vai dar para vocês verem a data aqui, ó, mas é 1633 esse instrumento. Então ele é um instrumento que ele pertenceu àquele maestro e pianista Souza Lima, de São Paulo. E ele é um instrumento que a gente restaurou aqui. É um instrumento muito bonito, né? Ele tem muita coisa decorativa assim nele. Só que ele é um instrumento que ele começou a vida como um manual. E ele foi aumentado várias vezes. Ele sofreu vários ravalements. E o que ele tem de peculiar é que o teclado de cima, o plectro dele é de couro. Então ele tem um som um pouco mais doce do que o plectro de delrinho, de pena, né? Agora eu vou mostrar para vocês como que é a diferença entre um plectro de couro e esse aqui é o plectro normal. Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo mostrar bem aqui. Espera aí que agora a imagem está no Edmundo. E agora... Vocês veem que é um pedacinho de couro ali, ó. É difícil mostrar focado o negócio aqui, mas é um pedacinho de couro. É couro de que animal? Que belisca a corda. É couro de vaca.
É um couro bem duro, parece uma sola de sapato. Então, aqui, quando a gente toca, ele belisca o plectro normal e o plectro de couro. Está bem desafinado, né? Então, ele tem esse som mais doce. Isso aí é um recurso que eles usaram no fim do século XVIII para tentar dar um pouco mais de expressividade ao cravo e para tentar fazer o cravo competir com o fortepiano, né? Que já estava surgindo, já estava meio que tomando conta do território nessa época. Então, para tentar conseguir competir com isso, eles fizeram esse recurso de colocar o plectro de couro. É um instrumento que é uma técnica que dá muito trabalho, um instrumento que dá muito trabalho, porque o couro ele muda muito com a umidade, com a secura do ar, tudo. Então ele fica duro, fica fraco, é bem trabalhoso manter. Então, se vocês acham que o plectro normal já dá trabalho, esse de couro é 2 vezes mais trabalho. Deus me livre. Então, esse aqui é um instrumento que a gente restaurou e agora ele está aqui na oficina. Ele está aqui já vai fazer um bom tempo. A pessoa está construindo um museu em São Paulo para colocar os... Ele tem vários instrumentos, esse colecionador. E esse daqui está por aqui, por enquanto. Quem quiser vir aqui tocar, experimentar, é só avisar. Está todo mundo convidado. E aí aqui tem esse outro instrumento, que é um instrumento português. Ele é um instrumento de 1769 e é um instrumento também que ele vai ser restaurado pela gente. Ele foi transformado no fortepiano, num determinado ponto. Dá para vocês verem os martelos deles aqui. Então é um instrumento que a gente vai restaurar em breve e vai ser perfeito para tocar essa música mais ibérica, né? Música portuguesa, escarlate, essas coisas. Enfim, essa é uma pequena amostra dos instrumentos que a gente tem aqui agora. Temos outros ali guardados, mas vamos falar disso daqui por enquanto, né? Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Eu. Fala, Cícero. Quando que foi, talvez você tenha falado, mas eu não peguei aqui, quando que esse Hookers foi reformado? Ele foi reformado várias vezes, né? Eu acho que a primeira reforma dele deve ter sido metade do século XVIII. E depois, esse teclado dele aqui é do final do século XVIII. Eu acho que até pode ser daquele fabricante Dulken, porque ele é bem parecido com o teclado de um Dulken que eu já vi. Tem tudo a ver. E o Dulken era famoso por fazer isso também, por pegar cravos do Hooker e reconfigurar eles e revender, porque você conseguia vender por muito mais do que um cravo novo, né? Então ele foi reformado várias vezes. Depois ele foi reformado aqui no Brasil também por um técnico de piano, onde eles colocaram cordas de piano no cravo e fizeram todo aquele rebuliço. E aí o cravo praticamente implodiu e daí a gente teve que fazer essa boa reforma nele agora para voltar ao que era no final do século XVIII. Explica para o pessoal, César, o que é o Ravalman, porque eu acho que tem gente aí dos alunos que não sabe o que é. O Ravalman, ele surgiu porque ele surgiu de uma ideia de tentar manter os instrumentos utilizáveis, porque conforme o repertório foi expandindo e foi expandindo a estrutura do instrumento, os instrumentos que eram mais antigos, eles não poderiam mais ser utilizados. Então, para manter os instrumentos atuais, o que eles faziam, eles aumentavam o cravo. Então, no começo, eles apenas aumentavam as notas. E depois eles começaram a aumentar, a colocar segundo manual, aumentar realmente o instrumento, fazer o instrumento ficar outra coisa. Até que no fim do século XVIII, o instrumento era desmontado completamente. E eles usavam pedaços de instrumento antigo e refaziam. Então, eles usavam o tampo de um, aí usavam a caixa do outro, o teclado do outro. Então, eles iam tentando fazer
uma feijoada de instrumentos, usavam pedaços assim de vários instrumentos para fazer uma coisa, para tentar vender como antigo, porque os instrumentos antigos valiam muito mais do que os instrumentos novos. Então é uma técnica que visava manter os instrumentos utilizáveis e ao mesmo tempo o lucro, porque os fabricantes sabiam que eles conseguiriam vender por muito mais do que um instrumento novo. E isso foi o Raval Alemã. E ele começou, acho que na primeira metade do século XVIII e foi até o final do século XVIII, até o comecinho do século XIX. As pessoas alteravam os instrumentos. Depois, no século XX, com o ressurgimento do cravo, o movimento e tal, eles começaram a pegar esses cravos antigos e reconfigurar eles, mas aí foi outro tipo de rabo alemã que realmente destruiu os instrumentos, né? Que é como, por exemplo, o que passou esse cravo português, né? Que ele foi transformado num piano. Então ele começou como um cravo e em alguma altura alguém decidiu que ele valia mais como um piano e fez um monte de atrocidade para transformar ele num piano. Então, o ravo alemã não era necessariamente uma coisa negativa, mas ele pode se tornar negativa quando a pessoa que faz isso. As aulas é online. Foi? Não, é o microfone de alguém que deu interferência aí. Não sei o que foi. Tá. Então é isso. O rabo alemã é isso. Pergunta, gente? Beatriz, Margarida. eu tenho. Vai. Oi. Dá para me ouvir? Sim. Tá, tô ouvindo. Tá. César, boa tarde. Eu sou aluna do Edmundo e eu estou começando agora, entrando nesse mundo da performance histórica. Eu tenho muitas dúvidas sobre o instrumento. Que nem para eu que estou começando, eu quero investir num instrumento. Eu queria que você me explicasse se teria algum tipo de cravo, algo assim, que seria mais universal, que eu pudesse tocar obras, por exemplo, renascentistas até Bach, para eu ter um instrumento só. Olha, a resposta é bem complicada. Depende de várias coisas. Depende, por exemplo, se você vai ter... a primeira pergunta é quanto que você quer gastar. Se você falar, eu tenho que economizar, não posso gastar muito, aí o primeiro instrumento que eu recomendaria era uma espineta, porque é um instrumento flexível, você pode tocar tudo nela. Lógico que falta o segundo manual, é um instrumento que vai sempre ter esse negativo, né, dele só ter um manual. Mas ao mesmo tempo ele tem muitos positivos, né, que é a praticidade do transporte, que é você apenas afinar um jogo de cordas. Isso facilita muito. Em 5 minutos você afina o instrumento todo. Já um cravo, no começo, é meia hora para você pegar o jeito de afinar o instrumento todo. Então, ele tem muita facilidade. Ao mesmo tempo que ele perde o manual, ele ganha muito em outros aspectos. Eu acho que no começo, se você tem uma disponibilidade pequena de dinheiro, eu recomendo a espineta. Se você tem algum dinheiro, aí eu recomendaria um cravo mesmo, porque esse é o único instrumento que você vai ter até o fim. Eu acho que faz sentido você investir numa coisa que vai te dar o maior retorno musical e retorno de estudo também, né? Porque no fim das contas você precisa estudar com 2 manuais. Em uma certa altura você vai começar a tocar nesse repertório que você realmente precisa praticar com 2 manuais, né? Então, depende, a resposta breve é essa, depende de quanto dinheiro que você quer investir. Os instrumentos são mais ou menos, a mecânica é a mesma coisa, então o touché é bem parecido, apesar de eu gostar mais do touché de uma espineta, por exemplo. Na minha opinião, é um touché mais direto, mais sutil e mais preciso, então você tem que estar mais em contato com o teclado do que com o cravo, por exemplo. Pode ter alguém aí que não esteja de acordo comigo, né? Mas da mesma forma como eles dizem que o clavicórdio ajuda muito, né, no touché, eu acho que a espineta também tem esse diferencial, que ela tem um touché muito preciso. Se for um instrumento bem feito, um instrumento bacana, ele vai dar uma resposta bem legal no touché também.
E ele tem uma resposta sonora muito bonita também, né? Então tem muito volume. Então eu acho que assim, pro dinheiro é o instrumento que mais vale a pena no momento. Tá, entendi. Mais uma pergunta. É sobre o fortepiano também, essa questão, assim, se eu fosse, né, tivesse interesse, tem diferença sobre o peso de tecla, algo assim ou não? Sobre o fortepiano, você disse? Isso. Tem, assim como o cravo, existem vários modelos, várias escolas, né? O fortepiano também tem N modelos, então você vai ter que meio que identificar qual o repertório que você quer tocar. Eu acho que mais do que no cravo, talvez até mais do que no cravo, o fortepiano você tem um repertório muito preciso para qual instrumento você quer tocar. Por exemplo, se você quiser Beethoven, não adianta você encomendar um Stein. Se você quer tocar Mozart, não adianta você encomendar um instrumento da época de Schubert. Então, Entendi, sim. ele acaba ficando muito mais precisamente assim, datado os períodos que você pode tocar nele. Justamente porque modifica muito, né, o touché, modifica muito o peso da tecla. E o som também muda demais. O cravo é mais um pouquinho mais padronizado que o fortepiano, eu acho. Edmundo, o que você acha? Tô certo? Absolutamente, corretíssimo. Obrigado. Inclusive, eu acho que do clavicórdio para o fortepiano tem muito mais. Eu acho que o fortepiano, o clavicórdio você pode usar ele com muito mais repertório. Já o fortepiano, eu acho que ele vai ficando mais isolado ainda. Né? Uau. Muito obrigada. Imagina. César, posso te fazer uma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria entender um pouquinho melhor a diferença da sua espineta inglesa para a francesa. Eu percebo que o timbre é diferente das duas. O que faz mudar o timbre entre as duas? São as cordas que você usa apenas? É a construção de alguma coisa dentro da espineta? Que muda. Várias coisas mudam em função do tipo de corda que a gente usa. A espineta inglesa, ela utiliza cordas de latão. Então, o latão ele tem uma característica que ele tem que ser uma característica que vem da densidade dele. Então, as cordas têm que ser mais curtas para soarem como uma corda de ferro. Para soar bem, a corda de ferro tem que ser mais comprida. Isso faz com que a caixa do instrumento tenha que ser menor também. A caixa da espineta inglesa é menor do que a francesa, é isso? No começo. Deixa eu terminar aqui. Você vê que aqui, esse comprimento aqui, ó, daqui até aqui, o comprimento das cordas, que é o que influencia daqui até o cavalete. Então, eu não estou conseguindo ver direito. Olha, aqui é o cavalete. Essa peça aqui se chama cavalete. Tá? Então, o comprimento da corda é o comprimento que vem até o cavalete. Ela começa aqui, que eu não sei como chama essa peça em português, que é o nut, até o cavalete. Entendeu? Agora aqui no baixo, você vê que as cordas do baixo são em latão. Entendi. O que muda o som, o que dá essa diferença de timbre é que as cordas de latão têm um som mais doce. E já as cordas de ferro têm um ataque um pouco mais agressivo, um som mais seco. Mas, ao mesmo tempo, o volume das cordas de latão é maior. Então, você consegue ter um instrumento com mais volume, apesar das cordas serem um pouco menores. Então, para música de câmara, a espineta inglesa é mais indicada? Não diria que não. Pela projeção? Não, pela projeção, mas a espineta francesa também tem muito som. Então, eu acho que não necessariamente. Não. As duas estão muito indicadas para música de câmara, porque as duas realmente têm muito som. Entendi. Tá certo.
Obrigado. Você é quem? Eu não tô conseguindo ver. Quem que eu tô falando? É o Pedro, filho da Margarete, comprou sua espineta O inglesa. Pedro, Isso. tudo bem, Pedro? César, já aproveitando a pergunta do Pedro, fala sobre as diferenças de construção dos cravos franceses, italianos e alemães. Nossa, um assunto assim para 3 dias. Dia, né? Começamos agora. Um dia a gente acaba. Os cravos que todo mundo conhece, que são os cravos, eu acho que seriam os franceses, né? Pelo menos aqui no Brasil, é o que todo mundo tem acesso. São poucos cravos alemães, acho que o Edmundo, né? Só o Edmundo, não, e tem... Helena também tem. Da Helena, exato. E Helena tá tem aqui. alguns... Está aqui? Sumiu temporariamente, cheguei de novo. Tá. Helena! Oi. Helena. César, eu estou com saudade da minha espineta, faz tempo que eu não vejo. Estou usando ela de cobaia aqui, Helena. Espero que você Estou me suporte. vendo, estou feliz da vida. Essa que apareceu é da Helena? É a É da minha. Helena. Que Ela está em quarentena. Chique. Olha, tem até aqui olha o emblema da Helena, né, Helena? O castelo, né? Castelo. Era, a gente não viu. Olha. Enfim, vamos falar dos cravos. Vamos começar pelos cravos franceses, que eu acho que todo mundo conhece. O cravo francês, ele tem o diferencial dele é que eu acho que, na minha concepção, ele pegou a escola holandesa e fez um grande improvement, deu não melhorada, não que a escola holandesa não seja boa, eu gosto muito do cravo Hookers, por exemplo, que é esse aqui, mas a escola francesa conseguiu dar uma sutileza e uma francesada mesmo no cravo holandês, começando pelos Blanchets e pelos Hookers também, né? E eu acho que o cravo francês, na minha opinião, é um cravo que ele se dispõe a todo tipo de repertório e funciona muito bem, se adequa muito bem. Então, eu começaria, se eu tivesse que começar a tocar cravo hoje em dia, eu começaria com um cravo francês, não com o alemão. O cravo alemão, ele tem o seu lugar, mas ele tem um toque bem diferente e ele tem um toque bem típico para a música alemã. E não sei se... Agora os cravistas aí que vão ter que me dizer. Não sei se dá para tocar, por exemplo, Couperin ou coisas mais barrocas assim, num cravo alemão. O que vocês acham disso? Edmundo? Olha, eu tava esperando a Cecília se manifestar, mas como ela não se manifestou, falo eu. Quando você disse sobre escolha de instrumento, a gente também tem que pensar, como você já ensinou, na questão da personalidade de cada pessoa própria. Sim. Porque o instrumento musical ele será uma voz dessa pessoa, um prolongamento da voz. Então, se a pessoa pertence ao temperamento fleumático, como a Helena já mostrou da outra vez, ou melancólico, tem que escolher o seu instrumento. Eu afirmo, tem que escolher o seu instrumento com essas características. Senão, ele não combina bem com a pessoa e ela se sente um pouco frustrada. Uma das grandes frustrações de muitos instrumentistas é essa. Foi o fato de não associar o seu instrumento à sua própria personalidade. Obviamente que isso também vai definir o repertório. O repertório que a gente gosta mais, que tem uma identidade que não sabe bem por que razão essa identidade, também tem a ver com a sua personalidade e deve também ter a ver com a escolha do instrumento. De qualquer maneira, você vai logo dizer, César, tenho certeza, que não há um instrumento ideal que faça todo o repertório. Não existe isso.
Por outro lado, é antagônico você... Eu não posso ser milionário e ter um castelo cheio de diferentes escravos para tocar diferentes tipos de música. Então, a pergunta da Daiane, quer dizer, que tipo de instrumento eu vou escolher? É uma escolha muito difícil essa, que envolve esse contato direto com o construtor. O construtor é ele que vai dar pistas, não é? Em primeiro momento, nessa escolha. E o instrumentista ou iniciante, né, aquele que está começando, ele tem que pensar que isso é parte da voz dele, é o que ele vai cantar. Ele vai cantar para o mundo o seu instrumento. Não é verdade? É verdade, é verdade. Eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou, especialmente porque, por exemplo, você vê alguns instrumentos italianos, por exemplo. Ele tem um toque muito pessoal, a coisa é muito dele. Não tem como você fazer um instrumento italiano que vai tocar como um francês, por exemplo. Você vai alterar totalmente a personalidade do instrumento, se você quiser um instrumento italiano, com o toque do francês. Exatamente. Então, eu acho que tem realmente... E daí vai também da escolha do repertório, né? Qual repertório que você gosta de tocar, que também se adequa à personalidade sua, né? E vai envolver o touché, não é, César? Sim. O touché que nós discutimos tanto sobre isso. Quer dizer, eu mesmo gosto de um cravo francês tardio, né? Um Tascam, por exemplo, mas não com o touché considerado mais adequado, aquele mais doce, que é mais suave. Eu prefiro um plectro um pouquinho mais encorpado, porque isso é da minha personalidade, eu sei isso. E a gente deve obedecer um pouco isso. Sim, eu acho que no fim das contas, quem está contente com o cravo é quem está comprando. Não é o fabricante, não é o modelo do cravo, não é o Tascam que tem que estar contente com o instrumento. É você que tem que estar contente, porque é você que vai conviver com aquilo, né? Então, não adianta também querer sonhar com, que nem você falou, ter um instrumento de cada estilo. Ninguém vai fazer isso. É praticamente impossível, né? Então, você tem que adequar o instrumento ao seu gosto também, né? Eu sou de acordo com você, Edmundo. A Ana Cecília gosta de um instrumento totalmente diferente, né, Cis? Eu gosto de um instrumento com um plectro doce, mas eu concordo com o Edmundo, e eu mesmo sou um exemplo de uma coisa que ele falou, que você tem que encomendar um instrumento de acordo com o que você gosta de tocar, com a sua personalidade. Eu, por exemplo, tive um cravo ruim assim durante a maior parte assim da minha vida. Maior parte não, porque eu já estou com uma certa idade, né? Foram muitos anos que eu tive um cravo do Roberto Regina que só me dava problema. Aí eu encomendei um cravo com um fabricante inglês, o Travel Beckerleg, e ele estava inspirado para fazer, que morava no Uruguai, para fazer um cravo hooks, couché. Ele queria um couché, que depois foi um hook. Então eu falei assim, se ele quer fazer, eu vou. Eu não sabia nem direito assim como seria o som. Gente, pensa numa decepção, porque eu gosto do hooks no teclado de baixo. Mas quando bota o acoplamento e o teclado de cima, aquele som ali não combina comigo. Então tinha dia que eu tocava assim, sabe? Então, realmente não combinou comigo. Ele falou uma coisa certa. Agora também tem uma questão assim que eu gostaria de colocar. Eu, por exemplo, tenho 3 escravos e eu acho que não é uma questão de você escolher um modelo, é oportunidade. Às vezes aparece uma oportunidade de você comprar um instrumento que é um tal modelo, você gostou dele, pronto. E quanto mais universal ele for, melhor, né? Se você puder tocar francês, se você puder tocar calado, se você puder tocar bar, eu acho que é bom, né? E também tem outro, vai acabar o negócio aqui, né? Eu já mandei o link da outra, tá? Para a gente começar. Em relação ao cravo alemão, que vocês que têm cravo alemão não responderam, que se fica bom para tocar música francesa. Aí eu acho que eu posso dar uma... Então, eu achei super interessante o rumo dessa conversa, porque eu nunca tinha pensado, e achei interessantíssima a colocação
Edmundo, né? É mais ou menos, pensando bem, é mais ou menos óbvio, né? Que a pessoa vai, se tem escolha, vai escolher aquele instrumento que mais combina com a sua personalidade. Mas isso eu acho que eu acho que pode ser assim bastante verdadeiro, digamos assim, quando a gente já tem alguma experiência. Como eu comecei, eu passei praticamente por tudo quanto é tipo de instrumento cravo na minha vida, né? A escolha do meu primeiro cravo, da minha primeira cópia, por exemplo, não vou nem falar do cravo industrial, né? Mas a escolha da primeira cópia foi mais ou menos assim, aquela que estava disponível e que estava à venda, e eu não tinha ainda, aliás, nem naquele tempo tinha muita informação sobre essas personalidades diferentes dos cravos. Isso é bastante recente, é uma coisa muito mais nova, né? E, bom, eu acho que a primeira cópia que eu tive eram cópias de Tascam, mas também eram um pouco artesanais. Não eram os cravos que são hoje em dia, essas cópias super profissionais aí, né? O primeiro cravo que eu realmente fiquei muito encantada foi o alemão, o Klinkhammer, né? Que eu comprei do Kleber e que combinava muito bem com a minha personalidade, principalmente, não exatamente a natureza da minha personalidade, mas a educação que eu tive. Muito alemão, tudo ligado ao alemão e muita rigidez, digamos assim, né? Então, o cravo alemão tinha aquela resposta muito precisa, muito exata. A gente vai mudando também, a personalidade da gente muda com o decorrer do tempo, né? Mas a minha decisão de encomendar um Tascam foi amadurecendo aos poucos, mas foi definitiva quando eu percebi, Ana Cecília, aí a resposta à sua pergunta, que num cravo alemão você pode ser ótima nos ornamentos, pode ter uma técnica fantástica, enfim, uma agilidade muito grande, etc. Mas aquela leveza que os ornamentos precisam, os ornamentos num cravo francês são quase etéreos, e um cravo alemão nunca consegue ser etéreo. O cravo alemão é sempre muito básico, você está mais ou menos sempre marchando de uma nota de uma tecla para outra. Então, está aí a minha resposta. Eu acho que um cravo alemão a pessoa pode tocar muito bem a música francesa, mas eu acho que não responde, não tem o sotaque necessário. Eu acho que é uma questão de sotaque mesmo. E eu tive, digamos, pouco contato com a música francesa quando estudei na Alemanha. Fui adquirindo esse contato com o tempo, assim, lentamente. Depois, quando fui passar um tempo com a Huguette Dreyfus em Paris, aí sim eu comecei a entender bastante melhor a música francesa. Agora, o interessante é que hoje em dia, que eu estou numa fase assim que não preciso mais fazer ter aquela obrigação de tocar tudo, saber tudo, conhecer tudo, pesquisar tudo. Então, eu tenho mais liberdade hoje em dia de fazer aquilo que me dá vontade de fazer e aí, enfim, ter prazer nisso. E o que mais me atrai hoje em dia é quase que a música francesa, quase mais do que o Bach, que é a minha grande paixão. Então, daqui para frente, eu vou ter realmente que dividir meu coração entre a música alemã, entre Bach principalmente, e a música francesa. Mas aí o cravo francês e a minha linda espineta francesa, que está em quarentena na casa do César, vai me ajudar. É isso. César. Oi. Cadê o César? Em termos técnicos, o que acontece na construção que o cravo francês tem aquela ressonância? O cravo alemão tem a presença dos harmônicos inferiores primeiros. Eu falei o contrário. E mais são os harmônicos. E superiores. E o francês são os agudos, os superiores. Exato. Obrigada, César vai Edmundo. falar. César vai falar.
E o Edmundo também, o cravo francês, ele tem muito mais boom, né, que eles chamam, que é aquela ele enche, é um cravo que enche. O cravo alemão ele é muito mais preciso, muito mais não chega a ser seco, como a Helena falou, ele tem muito mais precisão mesmo, é uma coisa muito mais exata. Então ele requer também uma técnica um pouco diferente de toque. Agora, uma coisa que eu queria, voltando naquele assunto, né, de qual instrumento eu recomendo e tal, para quem está começando. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo e que, na minha opinião, é errado, é você pegar e buscar um vídeo no YouTube e falar, olha, eu amo esse cravo, olha que beleza que é o som dele, eu quero um cravo assim. Isso é um erro, porque o instrumento tem muito a ver com o toque. Então, se você tem um toque e tem uma resposta, essa interação que é importante para quem está comprando. Não é tipo, liga o cravo lá, põe um vídeo de cravo no YouTube, põe o volume no último, é isso que vou ter, eu quero um cravo assim. Não é assim que acontece. O instrumento, muito do que a gente ouve em gravação, tem a ver com a acústica do local, tem a ver com quem faz a parte de microfonagem, onde o microfone é colocado. Isso pode mudar totalmente o som do instrumento. Então, se você pode fazer um instrumento soar bem pra caramba, que na verdade um instrumento não soa, como você pode pegar um instrumento bom e acabar com o som dele. Então, aquilo que a Ana Cecília falou de tocar instrumentos é muito importante. Visitar gente que tenha tal instrumento de tal fabricante, outro instrumento de outro fabricante, eu acho que, na minha opinião, é mais importante do que ficar buscando vídeo na internet e escutando CD, por exemplo, porque isso não representa um instrumento de verdade. Às vezes, sim, mas raramente representa o que o cravo é de verdade. Então, na minha opinião, tocar o cravo e tocar vários cravos para chegar numa escolha do que você gosta é muito mais importante. Você passa no... Oi? Edmundo? Oi. Diga, César. Helena está falando alguma coisa? Eu diria, César, há também vários tipos de cravo francês, óbvio, vários tipos de cravo italiano, vários tipos de cravo alemão. O meu cravo alemão é completamente diferente do da Helena, que é uma outra escola. O cravo dela é um Zell e o Christian Zell tem uma outra proposta. O meu cravo ele vem mais para o mundo italiano, inclusive ele se assemelha fisicamente muito a um cravo italiano, que, portanto, tem esses harmônicos primeiros mais acentuados, ele fala mais, né, do que canta, enquanto que o cravo da Helena canta mais, apesar de ter essa precisão, ele já tem um compromisso também em buscar um tipo de cantabile, os cravos de Zell, né, os alemães. É verdade. É difícil você falar, eu quero um cravo francês, mas o francês tem N escolhas. Você pode escolher muitas coisas dentro desse repertório de cravo francês que pode chegar mais perto de um cravo. Por exemplo, você pegar um francês do começo do século XVII, é uma coisa. Agora, você pegar um do fim do século XVIII, é outra coisa. Então, por isso que eu acho importante realmente tocar vários instrumentos e, sabe, vai num concerto de cravo, depois do concerto você vai lá e experimenta um pouco, para você começar a estabelecer uma ideia daquilo que você gosta. Porque a Ana Cecília está aí, a Cissa, a gente estava falando disso, né, de experimentar vários instrumentos. Ela teve vários cravos, ela teve uma história longa, até ela chegar com os cravos que ela tem agora. Então, essa experiência demora muito para se formar, né? Pois é, isso é importante, né, César? E eu acho que aqui no Brasil a gente desenvolveu muito nessa parte de fazer cravo, né? Você, o William, uns tempos atrás, o Abel. Então, agora a gente tem acesso a vários cravos. Então, acho que na hora de encomendar um cravo, porque volta aquela questão da oportunidade. Às vezes o instrumento aparece para a gente comprar e a gente compra ele. Ele já veio pronto.
você não encomendou. Mas no caso de encomendar e escolher o modelo, eu acho assim, super importante você experimentar os cravos que tem, né? E conhecer. E também isso aí vai de fabricante também. O fabricante pode fazer um cravo francês que não vai ficar igual ao outro. Então, a gente tem que experimentar mesmo. E os CDs, às vezes, dão uma noção do som para a gente. Mas a gente, eu acho que tem uma tendência atual muito triste, assim, das pessoas se contentarem com aquele som do celular, do YouTube, entendeu? Para poder ouvir as coisas e julgar por aquilo. Aí, realmente, a gente não pode cair nisso. Eu acho que o CD ainda dá uma certa ideia, mas tem o que o César falou, né? O microfone, a maneira como é ajustado, o reverber que coloca, tudo isso, né? Então, o importante é experimentar. Mas acho que isso é eu diria que é chega até, não sei se é uma falta de atenção, um descuidado de bastante cravista que eu vejo. Eu tenho um amigo agora que ele, não querendo criticar a cravista aqui, hein, porque eu sei que o grupo é só de cravista, mas eu estou falando o que eu penso, assim, que eu vejo, né? Eu tenho um amigo que ele está comprando um cravo, ele mora em Boston, e ele está comprando um Hampshire. Ele foi lá no Museu de Fine Art, experimentou o Hampshire e falou para o fabricante dele, olha, eu quero um instrumento exatamente um Hampshire. O cara foi lá e pegou o outro Hampshire, que era porque o Hampshire é uma família muito grande de fabricantes, não era um fabricante só, são 2 ou 3, eu acho. Isso foi um período de, acho que 60 ou 80 anos que esses fabricantes estiveram em atividade. Então, se você pega no começo, vai ser completamente diferente de um cravo feito no fim dessa família, né? E o cara pegou um modelo bem do começo do século XVIII, que era justamente o cara que iria do fim do século XVIII, o meu amigo. E aí eu perguntei para ele, falei, olha, você não perguntou para ele qual que ele estava copiando? Ele falou, não, eu só falei o nome, ele falou que está tudo bem. Então, eu acho que o cravista também tem que estudar bem o modelo que ele quer, pesquisar, olhar na internet, ler pelo menos a história da família, quem fabricou, quantos anos, sabe, onde que estava. Não simplesmente falar, eu quero um Tascam, e é isso, não. Porque mesmo o Tascam fabricou N modelos de cravo, não foi só um Tascam, não é o Tascam que todo mundo copia, que é o Tascam do Museu de Edimburgo. Tem vários modelos de Tascam, tem Tascam até piano, Tascam piano forte. Então, são várias vertentes aí. A pessoa eu realmente não consigo dizer o suficiente que a pessoa tem que pesquisar bem antes de comprar, se você for comprar um cravo novo. Se você está comprando um cravo usado, você tem que gostar do cravo, é simples. Agora, se você está encomendando um cravo novo, para você garantir que você não vai ter uma decepção, você tem que estudar muito e pesquisar bastante. Mas, César, Oi. Eu tenho uma pergunta para você. Eu sempre, vamos dizer assim, escolhi os meus cravos mais ou menos nesse sistema que a Ana Cecília coloca, né? Tem um cravo aí, está à disposição, está à venda, então eu vou ver lá se vou comprar ou não vou comprar. Eu nunca tive essa paciência, essa coisa de ir procurar e de ver se é isso mesmo que eu quero, até porque eu nem sempre sabia muito bem o que eu queria, né? Quando eu soube muito bem era quando eu sabia que eu tenho um cravo alemão e queria um francês, aí sim eu sabia por quê. Agora, a pergunta. Eu tenho agora 2 instrumentos que você fez para mim. E pegando um gancho na colocação do próprio Edmundo, que nós estamos mais ou menos continuando nessa linha, né? Eu pergunto para você, quando você constrói o cravo para uma pessoa, claro que então uma pessoa que você mais ou menos conhece, né? Você tem condições de moldar o instrumento de acordo com o que você sente ser a personalidade da pessoa? Então, é uma coisa que eu tenho além de todos os outros fatores que podem alterar o som do cravo, que podem
levar uma má escolha, também tem isso, que o fabricante tem uma intenção, ele pode colocar uma intenção durante a fabricação e mudar o resultado. Então, eu acho que também é muito importante você ter uma interação com o fabricante, conhecer o fabricante conhecer a pessoa, ou pelo menos ser exposto à personalidade da pessoa para ter uma ideia de que instrumento que essa pessoa vai gostar ou não vai gostar, porque nem sempre o cravista sabe, em termos técnicos, o que ele quer. Ele não sabe, tipo, eu quero cordas latão, eu quero um plectro de 4 milímetros, eu quero um saltarella com tal peso. Não. Não tem obrigação de saber isso. O cravista está ali para tocar, já é o suficiente você ter que estudar uma peça, que dá trabalho para caramba. Então, eu acho que o fabricante também ele tem esse papel de informar o cravista o instrumento mais apropriado para ele. Respondendo a sua pergunta, sim, quando a gente faz um instrumento, a gente pode moldar a construção para ele acabar sendo de uma forma ou de outra. Tem um teclado um pouco mais leve, um teclado um pouco mais pesado, até mesmo, por exemplo, o espaçamento da oitava, uma oitava um pouco mais larga para quem tem mão grande, ou fazer, por exemplo, o espaço entre o sustenido um pouco mais aberto para você poder enfiar o dedo ali. Então, facilita na hora de tocar, ou sustenido um pouco mais largo para quem prefere. Então, tem várias coisas que a gente pode mudar no instrumento, ainda mantendo uma escola de fabricação, que vão facilitar, que vão fazer um instrumento mais ergonômico. Tanto a questão do toque, mas também a personalidade. Vai se adaptar e vai se moldar a personalidade de quem está encomendando. Sim. Bom, e só para completar um pouco, a gente vai ficando cada vez mais curioso, né? Mas, digamos, pegando o exemplo que você falou, desse amigo que encomendou um Hammond, né? Então, digamos que ele encomendou e você começa a construir o cravo de acordo com o que você imagina que seja. Conforme você vai tendo contato com ele, você percebe que, puxa, não é bem o Hammond que ele imaginou ter. Você tem condições de, durante a construção do instrumento, digamos, você estava começando com um Hammond mais tardio, aí percebeu que ele se daria melhor com o Hammond mais do início. Você tem condições de mudar essas características ou não? Até um certo ponto, sim, mas chega uma hora que não consegue, porque são várias gerações, né, que se passaram e era muita mudança entre um instrumento e outro durante essas gerações. Então, você tem condição de mudar coisas mais superficiais, por exemplo, o espaçamento da oitava e o touché um pouco mais pesado, um pouco mais leve, mas a construção do instrumento, a caixa em si, por exemplo, se eu fizer a caixa da espineta 1 centímetro mais alta, ela vai soar totalmente diferente. Então, são coisas que você altera no começo da construção que vão resultar no final e que, após o fato, não tem como você corrigir isso. Então, por exemplo, a caixa desse instrumento ela foi pensada para ter essa resposta sonora. Se eu aumentar um pouco ou diminuir, vai mudar completamente. Então, isso é tudo coisa que a gente resolve no começo da construção, nas primeiras 2 ou 3 semanas, quando a gente está fazendo o corpo do instrumento. Depois disso, você não consegue voltar atrás e rever isso. Então, tem que ser pensado no começo. César. Oi. E tem a questão da pressão, da altura do cavalete no tampo harmônico, ou a espessura, eventualmente, do cavalete no tampo harmônico, o tipo da corda, tudo isso também pode favorecer essa tendência mais agressivo ou menos agressivo, na verdade? Com certeza. O tampo harmônico mais fino, ele tem uma resposta mais nervosa, ele é mais um ataque na hora, assim, só que ele não mantém sustain. Então, o instrumento que ele toca e o som decai rapidamente e morre. Só que ele vai ter um som alto e brilhante, que é o que geralmente o povo gosta, né? O pessoal gosta de instrumentos brilhantes, assim, com bastante brilho, ataque rápido. No meu caso, eu não gosto particularmente disso. Eu prefiro um som que cante mais, que tenha uma voz que segura mais,
do que um instrumento que tem um volume muito alto, mas não mantenha. A minha tendência é um instrumento que cante, não um instrumento que grite. E eu vejo muita gente que gosta de instrumento que grita, e para mim isso me deixa bem assim aborrecido ver isso. Porque o cravo ele é um instrumento que ele tem que cantar, né, Edmundo? Ele tem esse... Mas depende, eu diria que depende do repertório. Veja bem, o repertório... A gente gosta muito, quando fala em cantar, do repertório de 1715, 20, 30, de François Couperin para cá, digamos. Porque tem belas melodias, está bem construído harmonicamente, tem ressonâncias, ornamentos bem colocados, etc. Mas a música que foi feita no século XVII e a transição no início do século XVIII é totalmente diferente desse ideal sonoro. É um ideal que ele é muito mais falado, parlado, como se diz, mas que propicia a polifonia e não a ressonância. Então, a gente gosta também de ter belas ressonâncias, por isso Tascam faz tanto sucesso. Eu até diria, talvez essa razão, quando se voltou esse revival, essa redescoberta do cravo no século XX, optou-se pelo cravo Tascam de Edimburgo, 1768, se eu não estou enganado, ao invés do cravo alemão, ou o cravo Mittiger. Quer dizer, se nós todos gostamos tanto do Bach, em geral os cravistas que estudaram piano vão para o cravo porque gostavam de Bach. Sim. E o cravo de Bach estava lá no museu, estavam por aí os cravos alemães. Mas por que foram buscar o cravo Tascam? Porque ele provavelmente estava mais próximo desse ideal do cantabile, dessas melodias agradáveis ao ouvido, não complicação polifônica, por exemplo. Sim, verdade. Vamos, pessoal. César, tudo bem? Oswaldo aqui. Oi. Então, eu queria perguntar o que você e os professores acham do investimento no clavicordio. Em vez de investir na espineta no cravo, eu acabo investindo no clavicordio. Eu, particularmente, não sou adepto dessa escola de que o clavicórdio prepara o cravista para a vida. Eu não gosto. Eu gosto de um instrumento que tenha o pluck, que tenha beliscado a corda. Eu acho que é importante ter isso. Você não consegue treinar no clavicórdio. Sim, você consegue estudar música, mas o toucher, o instrumento tem que ter eu acho que tem que ter o peso, tem que ter a resistência da unha na corda. Então, eu recomendo esperar mais um pouco. Se você não tem dinheiro para comprar um cravo, uma espineta, eu recomendo esperar um pouco para juntar esse dinheiro e investir em uma espineta. Agora, pode ser que nem todo mundo esteja de acordo, né? O Carl Philipp, com certeza, não estava de acordo com o que eu acho, né? Mas eu não acho. Como? César, Oi, ele não estaria de acordo porque o estilo da música germânica é favorecida pelo caminho do clavicórdio. Sim. É diferente da linha francesa, do Couperin e do Rameau, que caminham em outra direção, percebe? Sim, com certeza. Eu acho também, César, que esse grande benefício, eu acho sim que o clavicórdio traz um grande benefício para quem toca cravo, mas eu concordo que se o Oswaldo quer comprar um instrumento e não sabe se vai comprar o clavicórdio ou a espineta é melhor porque a intenção dele é tocar cravo. E o clavicórdio é um instrumento bastante limitado, no sentido de que se ele tem um clavicórdio, ele tem um clavicórdio para tocar sozinho ou para muito pouca gente, né? Mas o que eu acho que o grande benefício
do clavicórdio é que ele... estão pedindo permissão para gravar, é isso? Não, essa reunião é gravada. O Zoom grava. Você veio aí um negócio dizendo que pedindo permissão. Mas o que eu acho que o clavicórdio é um grande benefício para quem parte do piano para o cravo, por causa daquele relaxamento que a gente precisa dar depois que a gente ataca o plectro na corda. O dedo tem que relaxar, tem que ter um relaxamento dos músculos. E os pianistas, em geral, não têm isso, né? Eles têm o peso e tal. E aí, o clavicórdio, se você não fizer isso, ele desafina terrivelmente. Isso é assim, a maneira mais simples de mostrar para um futuro cravista que vem do piano como que você controla melhor o som do cravo, na minha opinião. Sim, sim. O peso da tecla do clavicórdio, que ele é praticamente sem peso, né? Não tem peso nenhum, você não sente resistência nenhuma, faz com que a pessoa pare e repense toda a técnica, né? Como um pianista, ele chega no cravo, ele chega tocando. No clavicórdio, ele tem que pensar, porque você não sente resistência alguma, né? Então muda muito. Exatamente. E o pianista que não faz isso quando vai tocar cravo, ele não vai conseguir uma sonoridade cheia, bonita, a sonoridade plena do instrumento, porque ele vai colocar muito peso na tecla. Aí também acho um ponto muito válido. Então, não sei se a pessoa chega para querer tocar cravo, para ser cravista, ou simplesmente para tocar coisas do repertório cravístico. Aí varia muito, né? Mas eu ainda prefiro uma espineta. Por meu gosto, ainda é espineta. Mas obrigado, eu acho também... foi muito esclarecedor. Bem-vindo, Davi. Gente, nós temos 6 minutos de conversa. Vocês acham que é suficiente ou eu dou entrada em outra reunião? Acho que pode fazer um próximo. Aí pode ser mais... César, eu acho que tem que montar outro, Beatriz, porque daí a gente chama mais gente. Tá bom. Outro dia ou agora que você está falando? Eu não entendi. Outro dia. Daí a gente chama, prepara o povo para o povo ficar sabendo. Tá certo. Então a gente tem 6 minutos hoje ainda. César, qual que seria o cravo mais indicado para se utilizar numa orquestra moderna? Para tocar como orquestra moderna? Com instrumentos modernos. Yamaha. Não existe nenhuma solução. Não existe nenhuma solução, então. Um cravo que seja solista, que tenha algum concerto que ele tem que fazer, um solo, numa orquestra moderna. O que você iria sugerir? Nossa, é difícil, hein? É bem difícil. Eu acho que, por exemplo, um cravo holandês, um cravo Hookers, ele funciona muito bem com orquestra justamente por ele ter esse brilho, ter essa potência sonora muito grande, né? Na minha opinião, o cravo Hookers falta um pouco com relação à qualidade do som, ao timbre dele, mas ele tem esse positivo dele ter muita potência sonora. Então, talvez um Hookers, não sei, depende do repertório que você vai tocar, né? Certo. Né? Edmundo, você está de acordo? Sim, são os cravos flamengos, mas tanto que ele pode ser considerado, como falou Daiane, mais universal. É um tipo de instrumento que se pode tocar quase tudo, entendeu? Desde o repertório de Scarlatti, ou Bach, ou música francesa bem característica, sem o menor problema. A questão é que ele se impõe de tal forma que você se sente quase sem esse lado que eu te falei no início da personalidade. É um instrumento que ele é um pouco, não o Hookers autêntico, mas o Hookers que nós recriamos no século XX. Ele é muito brilhante, ele tem um tipo de corda muito, muito metálico, né? E às vezes ele penetra muito na orquestra. Mas o que a gente, na verdade, ainda insisto, é buscar o tipo de música que a gente gosta. O que você gosta de ouvir. O que você gosta de ouvir
leva imediatamente para um tipo de instrumento que representa esta estética. Não há, os compositores sabiam isso, os construtores de instrumentos sabiam disso. Cada cravo em cada região da Europa estava ligado à sua cultura. O cravo italiano do século XVII e XVIII são muito parecidos e representam a Itália. O cravo francês que chega e se transforma num instrumento por excelência no século XVIII, ele é um instrumento que representa a cultura francesa. E isso, e da língua francesa. A Beatriz mesmo fez isso na tese dela, mostrando essa adequação com som e língua nacional. Perfeito, Edmundo, exatamente. Certo. É um conjunto de coisas, né? A língua, o som, o instrumento, o clima do lugar, personalidade. O escorpiano, É. o ariano, o fleumático, o melancólico. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou a gente se despede para voltar um outro dia com César? Eu acho que da próxima vez eu posso voltar diretamente da oficina e mostrar um pouco do trabalho na oficina. Eu acho que seria interessante o pessoal ver, né? O que está acontecendo, o que está fazendo. Ótima ideia, César. Isso é uma boa ideia, sim. Porque aí a gente tem o material perto, né? Não é? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a todo mundo pela presença. Beijo. Obrigado, professora. Obrigado, César. Obrigado a Tchau, todo mundo. gente. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Boa tarde. Tchau. Tudo bom.